Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. As mudanças no mercado de trabalho podem ser sentidas nos mais diversos ramos por profissionais das mais variadas carreiras. Mas as transformações provocadas pela tecnologia e pela substituição de funções tradicionais por robôs têm reflexos diretos e vão impactar os jovens de um jeito especial. Os desafios de conseguir o primeiro emprego e como se destacar em um mercado ainda mais competitivo. Você vai ver agora, porque o Conta Corrente está no ar. E para entender como se preparar para as transformações do mercado de trabalho e como os jovens devem orientar suas carreiras para o futuro, recebemos Sabina Algras, que é fundadora da CEMOV, e que é uma plataforma online de recursos humanos, e também nossa comentarista Maíra Abimoradi. As duas, sejam bem-vindas ao Conta Corrente. E começo contigo, Sabina, o que é essa plataforma online? Uma breve explicação da CEMOV. A plataforma de carreira, a gente criou essa plataforma com base nas principais dúvidas e angústias dos jovens nesse acesso ao mercado de trabalho. Então, de pesquisas e estudos, né, e até pela experiência profissional, né, que nós temos na área de recursos humanos em grandes organizações, a gente começou a identificar quais são as grandes dúvidas que esses jovens têm que impedem dele entrar no mercado de trabalho. Então, a gente, e mais do que isso, na realidade, às vezes você tem até acesso a essas informações de forma muito aberta na internet, né, em cursos, mas como é que a gente conseguia colocar essas informações numa lógica em que o jovem conseguisse entender que passo a passo eu tenho que fazer para entrar no mercado de trabalho muito mais preparado? Deixa eu ver se eu entendi. O seu cliente é o jovem paga uma assinatura? Como funciona o modelo de negócio de vocês? Na realidade, o cliente é o jovem universitário, então desde o primeiro ano de faculdade até o último. Pode ser também aquele jovem que ainda está na angústia, que começa a fazer MBA, pós-graduação, que não conseguiu acesso ainda no mercado de trabalho, mas ele tem sim um acesso, ele faz uma paga, né, um acesso dessa plataforma, que a gente tem dois planos, na verdade. Ele tem um plano básico, onde ele passa por todos esses passos, ou ele tem um plano premium, que além de passar por todas essas etapas, ele também tem um atendimento personalizado. Então, ele pode, através de Skype ou telefone, tirar suas dúvidas pessoais, né? Mas vocês não ofertam vagas, né? Vocês fazem uma orientação de carreira. Agora, Maíra, quando a gente fala do futuro, do trabalho, os jovens serão mais impactados do que as pessoas que têm, por exemplo, 35 anos, já que pela definição, pelo menos de idade, até 30 anos é considerado jovem? Olha, Sam, eu acho que quem está na situação mais delicada é quem hoje está em torno de 35 anos. Por quê? Porque à medida que a longevidade aumenta, as carreiras terão que aumentar também. Então, provavelmente, as pessoas que hoje têm 35, para conseguir se manter financeiramente na aposentadoria, vão ter que trabalhar até perto dos 80. Mas o que eu estou perguntando, Maíra, o impacto dessas mudanças no mercado de trabalho, você acha que vai ser devagar, ou seja, primeiro vai pegar os jovens, depois vai avançando, ou vai ser numa velocidade tão grande que todo mundo vai ter que entrar numa nova orientação? Eu acho que vai pegar todo mundo vai ter que entrar numa nova orientação. A diferença é que esse jovem, muito provavelmente, vai encontrar mecanismos de se educar mais aderentes a essa nova realidade, porque a educação também está se transformando. Por outro lado, quem já é formado, quem já tem um MBA, já fez esse investimento, vai ter que se requalificar. E aí eu volto para a Sabina, como o jovem deve se preparar, né? Vocês trabalham com isso, então nosso assinante ou filho, sobrinho, quem for que esteja assistindo e quer saber quais são as dicas, assim, o que mudou hoje para uma pessoa que está querendo um primeiro emprego, ou até mudar de emprego, do que era há 10 anos, há 5 anos? Acho que vou começar pela segunda pergunta, que é o que mudou. Eu acho que hoje o mercado está muito mais exigente com relação às competências comportamentais. Eu acho que antes de você fazer uma boa faculdade e ter um conhecimento técnico bem desenvolvido, te dava acesso muito mais fácil a entrar no mercado. Hoje não. Hoje, o que o mercado, inclusive, pede mais são as competências comportamentais. A gente está falando de ter uma comunicação assertiva, de ter uma boa liderança, de ter um bom relacionamento interpessoal. Então, assim, não é que as organizações vão começar a pedir isso. As organizações já estão clamando por isso
E, infelizmente, as universidades ainda não preparam os jovens nessa direção. Então, assim, tem um grande gap, um grande espaço ainda. O que a universidade está preparando esses alunos com relação às competências comportamentais com o que o mercado está pedindo. Então, um dos pontos é o jovem começar a estar atento a isso, começar a entender quais são as suas principais necessidades de desenvolver nessa área comportamental. E nesse sentido, Maíra, você concorda com o que a Sabina falou? Como estão as universidades? Você vê alguma coisa no mundo acontecendo? Aí não estou falando do jovem em si, mas do mercado de educação para atender esse novo profissional. Certamente, Sami, há um movimento já acontecendo, não só aqui no Brasil, como fora do país, que passa por dois pontos. O primeiro é trazer a gestão de carreira e o desenvolvimento de competências comportamentais ou socioemocionais, como a educação chama, para dentro da proposta pedagógica. E o segundo movimento é essa inter-relação, ou seja, essa conexão maior da universidade com o mercado de trabalho. O que acontece? Muitas vezes a universidade é muito mais uma continuidade da educação básica do que realmente uma preparação para o mercado de trabalho. E é essa transformação que a gente está começando a ver acontecer. Olha, e uma dúvida que fica é se os cursos tradicionais, então, por exemplo, eu sou formado em economia, mas administração, economia, direito, você acha, Sabina, que vão continuar existindo da mesma forma ou hoje o diploma vai passar a valer mesmo? Hoje não, né, mas no futuro valer menos. Então, você traz um ponto que eu acho muito interessante e é que eu vou fazer um pouco de diferença quando as pessoas começam a utilizar essa profissão, né? Eu utilizo o termo profissão. Eu acho que a gente primeiro tem que fazer uma diferença até significativa do que é profissão, do que é carreira. Ou ocupação, né? Porque assim, eu posso ser um advogado, né? Eu posso ter como profissão ser advogado, posso ser psicóloga, posso ser médico, mas a minha carreira é como eu vou me utilizar dessa minha profissão. Que caminho que eu vou seguir para isso? Então, às vezes, o jovem fica muito angustiado de que faculdade eu vou fazer, que curso eu vou fazer, e, na realidade, a gente acredita que ele tem que pensar um pouco qual é a trajetória de carreira que eu vou fazer, quais são os caminhos possíveis dentro do mercado para essa minha carreira. E a gente sabe que a carreira muda ao longo do tempo. Então, eu tenho que definir mais ou menos que direção eu vou e ela vai mudando, né? A gente tem pessoas, por exemplo, eu lembro que uma das melhores gerentes que eu trabalhei na minha vida, ela vinha em RH, ela era fisioterapeuta. Então, você vê que você consegue fazer carreiras diferentes. Então, as pessoas ficam muito presas na profissão. Eu acho que o foco deveria ser muito mais em carreira, na verdade. Olha, e também eu queria pôr agora mais para a nossa conversa uma pesquisa que a CEMOVE, que é a empresa da Sabina, fez com 2.000 jovens de todo o país. Vamos ver no telão o levantamento. Então, vocês entrevistaram jovens de 18 a 25 anos. 82% respondeu essa entrevista falando assim, olha, não sei o que fazer profissionalmente. 78% respondeu que não sabe como se capacitar. 74%, até surpreendente, tem dúvidas básicas de como fazer um currículo. Tem 200 mil modelos na internet, mas tem dúvidas disso. E 72% não sabem como entrar no mercado. Eu vou pedir para deixar essa pesquisa aqui, se for possível, para a gente fazer um bate-bola. Maíra, profissional, a pessoa não sabe o que fazer profissionalmente. Por onde começar? Na minha época tinha guias de profissões. Hoje eu acho que não é mais assim. Eles ainda existem, são bastante utilizados, acredite. O ponto é o seguinte, Sami, o significado do trabalho mudou radicalmente, ou seja, era muito mais linear e previsível. O que era trabalhar? Era se graduar ou não, fazer um curso técnico, arrumar um emprego, que tinha que pagar mais ou menos, o chefe não precisava ser muito legal e não precisava ser muito divertido, ou seja, não precisava ter propósito. De lá para cá muita coisa mudou. Hoje o trabalho tem um outro lugar na vida das pessoas, principalmente desse jovem. Então quando eu olho para ele não sabe o que fazer, não é que ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que fazer, que seja algo que ele acredite, algo que ele goste, algo que ele veja valor. Então eu vejo isso esse problema vai ficar cada vez pior na minha leitura. E aí, Sabina, como que você faz a leitura desse tópico? Assim, que dica você daria para o jovem que não sabe o que quer fazer? Às vezes a pessoa tem 15, 16, 17 anos e tem que começar a desenhar uma carreira. Não estou nem falando da profissão, que é só um pedacinho. Qual a orientação, assim, uma diretriz básica? A gente acredita muito na experimentação. Esse é um ponto que a gente traz muito forte para esse jovem. Você não pode entrar na universidade e ficar só... até é contraditório com o discurso que tem. Entra na faculdade, estuda. Não é isso. Você tem que experimentar. Você tem que vivenciar na prática as suas possibilidades. Porque só experimentando que você vai verificar se é aquilo que você quer e se é aquilo que você não quer.
para isso. Então, na verdade, a gente acredita que existem várias formas, além, inclusive, da faculdade, para você experimentar. Você pode fazer um trabalho voluntário na área que você entenda que seja do seu interesse, né? Você pode provocar até a faculdade com projetos relacionados à sua área. O que você tem que fazer é botar na prática. Por que a gente verifica? Eu trabalhei muitos anos em grandes organizações e a gente percebe que, às vezes, o jovem espera os últimos anos para entrar num estágio e, quando ele começa a estagiar, ele vê que não é aquilo que ele quer. E aí, já se passaram anos que não voltam mais. Então, por que ele não tenta experimentar isso antes para poder não fazer esse caminho, né? É que, às vezes, também, a faculdade, a pessoa vai fazer medicina e ela não vai experimentar. Às vezes, ela não conhece tecnicamente o mínimo para experimentar, né? Em economia, dependendo do cargo. Mas técnico você não consegue e, às vezes, o objetivo é disso. Mas tem um ponto interessante, que nos Estados Unidos, por exemplo, você pode fazer uma formação básica em 2 anos e depois você escolhe, né? Aqui no Brasil não sei porque isso não é comum, você já escolhe o curso na entrada. Agora, Maíra, como se capacitar também apareceu com grande destaque, assim. O que você falaria se tivesse um filho de idade universitária começando aí o mercado de trabalho? Legal. Então, eu começaria falando assim, encontre oportunidades de, como a Sabrina falou, experimentar o máximo que você puder. Não basta apenas experimentar, é importante refletir. Como eu me senti fazendo isso? Gostei, não gostei? E aí buscar todas as oportunidades que você tem dentro e fora da universidade, imaginando que ele já esteja, ou ela já esteja na universidade, para poder ter o máximo de vivências possível. Às vezes, Sami, tem, por exemplo, os movimentos estudantis, né? Empresas juniores, entidades estudantis, que existem, inclusive, dentro da Faculdade de Medicina. É um jeito de treinar, talvez não a parte técnica, mas a parte comportamental. E aí, para você, Sabina, concorda com a Maíra? Tem alguma dica adicional para capacitação? Concordo 100% e acho que experimentando que você verifica se é isso que você quer. Então, você testa essas possibilidades e é vivenciando, não é conceitualmente só, é na vivência. Eu acho que só dessa forma o jovem vai poder ver se ele está indo na direção correta. Mas, por exemplo, suponha que eu quero ser piloto de avião. Vou começar um curso. O que eu faço? Tem simuladores, né? Você pode mas partir. assim, é muito diferente ser pilotar. Mas eu acho que experimentar isso. Experimentar não é 100%. Óbvio, quando você entrar numa organização, ou quando você começar a entrar no hospital para trabalhar, vai ser diferente dessas experimentações. Mas você tem que... Não adianta você... O que a gente traz muito forte é assim, não espera chegar no final da faculdade para você começar a fazer essas experiências. Tenta antes, porque você vai começar a ver o que você quer. E o que a Maíra trouxe, que eu concordo plenamente, é isso. Não adianta fazer e não se questionar sobre isso. É pensar sobre isso, é se aprofundar sobre isso, né? E também, às vezes é melhor perder 1 ano e mudar o rumo do que perder 4 só para ter um papel que não vai ser usado. Agora, me chamou a atenção 74% de gente que não sabe fazer currículo ou tem dúvidas. Que tipo de dúvidas aparecem assim? Porque modelo de currículo é uma coisa que tem a rodo na internet. Isso é um ponto que também para a gente foi curioso ao longo da nossa trajetória da construção da plataforma. E quando a gente fez, antes de a gente implementar a plataforma online, a gente testou essa metodologia com mais de 600 estudantes. E o ponto mais crítico é o currículo, por incrível que pareça, tendo tantos currículos disponíveis aí para você fazer. Inclusive, na plataforma tem um simulador de currículo com as principais dúvidas por causa disso. O que acontece que a gente percebeu? Qual é o primeiro ponto que você coloca no currículo? É o objetivo. Se você não sabe o que você vai fazer profissionalmente, o que você vai colocar no seu currículo? Então, às vezes você fica tão preso no modelo, e na verdade é antes do modelo que você tem que pensar sobre isso. Você tem que pensar o que você quer fazer profissionalmente, que caminho você quer fazer. Mas às vezes a pessoa não sabe, de fato. Por isso tem que experimentar. E aí é um ponto que a gente fala. Aí põe no currículo, não sei o que fazer, mas gostaria de experimentar, é isso? Esse que é o ponto, e não vai ser selecionado, você tem que escolher um caminho. Você escolhe um caminho, experimenta. Se não for esse, você pode testar o outro. Por isso que quanto antes você pensar sobre isso, melhor vai ter sua chance de sucesso. Maíra quer completar alguma coisa? E eu acho que principalmente para o jovem é muito angustiante, porque o currículo ele é o quê? Ele consolida lá só a formação acadêmica, ele não tem quase nenhuma, tá cursando ainda. Experiência profissional também não tem. Ou seja, o currículo é realmente complicado de fazer. O que ele pode considerar é que outras experiências, seja como trabalho voluntário, experiências de vida que ele tenha tido, podem sim compor um currículo de alguém que está nos primeiros anos aí de faculdade. Você falou de entidades estudantis. Aí eu pergunto para a Sabina, também uma dúvida aí, 70% é muito significativo, não sabem como entrar. Então qual que é a dica? Porque a pessoa às vezes não tem experiência, ainda não começou o curso,
ou a mesma entidade estudantil nem sempre consegue o acesso na Fundação Getúlio Vargas, em outras escolas. Você tem processo seletivo para entrar na entidade. E aí? O que faz? Qual que é o passo primeiro para a pessoa que não tem experiência, mas pelo menos já sabe o que quer fazer? Então, aí é uma dica, você me dá uma oportunidade até para dar dica para as pessoas que estão escutando, que é o seguinte. Vou trazer um indicador de mercado muito legal, que foi feita uma pesquisa pelo LinkedIn no mundo inteiro. E ele trouxe que 80% das vagas são preenchidas por indicação. A gente está falando de 80%. No mundo? No mundo. No Brasil, se repete. 80% das vagas são feitas por indicação. Só que o movimento, normalmente, das pessoas é enviar currículo. A gente até escuta assim, distribuir meu currículo. O que a gente está falando com isso? Que você está concorrendo com 20% e o 20% da maioria das pessoas que faz isso. A forma mais efetiva, e que até acho curioso, porque você não escuta muito sobre isso, é o networking. É a rede de relacionamento. Então, se você sabe que 80% é por indicação, você tem que criar uma rede de relacionamento com pessoas relacionadas à sua área de interesse, porque essas pessoas que vão te auxiliar nesse acesso ao mercado. Não é você enviar currículo, porque se você começar a conversar com seus amigos, eles falam, não, eu entrei por indicação. Né? Indicação não é negativo, porque ele vai participar de um processo seletivo. Até tem um estudo de economia que fala de indicação e também perguntaram indicação quando a pessoa indicada afeta o seu trabalho. E aí, então, melhora muito, porque a pessoa não quer se queimar. Exatamente. Mas indicação em network, acho que faz todo sentido. Mas, Maíra, a pessoa tem 16 anos, 17 anos, passou na faculdade. Por onde começa esse network, indicação? Porque também não adianta ficar pedindo para o amigo do pai, do tio, que às vezes nem conhece. Assim, a pessoa conhece uma criança que muda muito. Aí, em 2, 3 anos, pode mudar muito. O que você diria, assim? Claro, se você concordar com o que a Sabina falou sobre isso. Concordo plenamente, realmente isso acontece, a coisa acontece desse jeito. O ponto é o seguinte, as pessoas acham, principalmente jovens, que a carreira começa quando elas conseguem o primeiro emprego. Mas elas estão equivocadas. A carreira começa, vamos dizer, no primeiro dia de aula da faculdade. Por quê? Porque ali ela já está sendo observado por futuros colegas, pelos professores que a pessoa pode indicá-lo. Todas as faculdades, de maneira geral, oferecem o quê? Palestras, eventos. E o que eu observo é um baixo engajamento desse jovem em participar de tudo aquilo que é extracurricular. Então, a dica é mais engajamento no extracurricular e entendeu. Pôs o pé na graduação, sua carreira começou, você está sendo observado, considerado ou não para oportunidades de trabalho. De já continuar falando, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, mais Maíra, mais Sabina, para falar sobre os desafios dos jovens para o mercado de trabalho. Fique com a gente, o Conta Corrente volta já. E o Conta Corrente está de volta. Hoje estamos falando sobre o desafio dos jovens no mercado de trabalho. Comigo aqui, nossa comentarista Maíra Bimoradi e também a Sabina Algras, que é fundadora da CEMOV, plataforma online especializada em recursos humanos. A gente está falando muito de jovem, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Será que as dúvidas dos jovens também não se repetem para os de 30 anos, de 40 anos? Qual que é a sua percepção? A minha percepção é que modifica um pouco. Eu acho que a pergunta do jovem é o que eu vou fazer profissionalmente, se eu estou, né, o que eu escolho, tem tantas opções, né? A Maíra tem várias pesquisas que mostram que esse leque de opções está cada vez maior. Eu acho que do profissional será que eu fiz a escolha certa? E quando não fez? O que fazer, né? E como saber se fez a escolha certa, né? Porque a gente vive por emoções, né? Agora, nessa época de Copa do Mundo, o time ganha, a gente fica feliz da vida, não tem para ninguém, perde, já quer, acha que acabou o mundo. Então, o ser humano, ele é assim. E o que fazer? Primeiro, Maria, para saber se eu fiz a escolha certa, assim, como ponderar sem deixar levar para um dia muito ruim de trabalho, que todo mundo, infelizmente, uma hora tem. Perfeito. O primeiro ponto é ter essa maturidade, né? Nenhuma decisão pode ser tomada de mudança de carreira, principalmente em cima de um dia ruim. Então, primeiro analisa um período mínimo razoável. Olha, faz 3 meses que eu não consigo me realizar no meu trabalho. E aí entender
se fazer duas perguntas. Será que o meu ciclo nessa empresa, ou nesse trabalho, nessa carreira terminou? Ou seja, foi bom, mas deu? Ou será que é realmente algo que eu nunca gostei de fazer? São problemas diferentes, né? E finalmente eu estou com coragem para mudar. Então, primeiro, essa análise se é uma coisa do ciclo que acabou ou se é uma infelicidade mesmo de uma escolha mal feita. No primeiro caso, parar, pensar o que desse trabalho eu gosto de fazer e como eu poderia fazer uma nova escolha que me proporcionasse mais disso que me deixa satisfeito. No segundo caso é mais complicado, porque você fala assim, eu nunca fui feliz no meu trabalho, aí sim a gente está falando de uma reinvenção, de uma pivotagem, de uma grande mudança em relação à carreira que pode envolver, inclusive, se requalificar, voltar para a graduação ou um investimento maior. E aí, Sabina, essas mudanças, né? Você falou no começo, concordo plenamente contigo, você falou o seguinte, não, uma coisa é a profissão, outra coisa é a carreira. O mercado de trabalho do futuro, e aí não é um futuro distante não, daqui a 5 anos, 10 anos, ele vai permitir essas mudanças de carreira, de rumos, assim, se formou em advocacia, vai ter que fazer. O cara, mas eu não gosto, eu quero ser jornalista. Não, se formou vai ser. Como que as empresas estão se preparando para isso? Então, acho que a boa notícia é que vai ter mais chance de você, sem dúvida, mudar de carreira, sim. E acho que cada vez, isso já está acontecendo agora, está sendo percebido que, às vezes, você tem formações diferentes ou você ter experiências profissionais diferentes, não significa que você está perdido, significa que você está agregando mais conhecimento para o objetivo que você quer. Então, acho que permite, sim, e cada vez faz mais sentido você, inclusive, fazer diferentes carreiras. E, Maíra, na sua experiência, que também pega executivos de vários níveis, várias idades. Assim, o mercado está já aberto, sei lá, vou pegar um ex-atleta para ser gestor, vou pegar um empreendedor para dirigir um escritório de advocacia. Como que está essas mudanças olhando mais a característica do profissional do que a profissão que ele se formou? Perfeito. O diploma de curso superior, que é o que confere, né, que dá esse título, essa profissão, quanto mais tempo você tem de carreira, menos relevante ele fica, né? O que vai ser levado em consideração? A experiência que você tem de trabalho. Então, se você tem lá uma formação, vamos imaginar, conheço uma pessoa veterinária, mas passou os últimos 10, 15 anos trabalhando com gestão, muito provavelmente ele tem grandes chances de conseguir uma posição de gestão. Mas o que eu estou falando é a pessoa se formou em veterinária, trabalhou 5 anos como veterinária e agora fala, não, agora eu quero ser uma gestora de RH. O mercado topa, talvez o que você fez em veterinária é bom. Como que existe essa migração? Porque eu vejo muita resistência, mas eu não sou especialista como vocês. Sim, então assim, quando a pessoa quer fazer uma transição e uma mudança de carreira, já numa posição, por exemplo, de gestão, muitas vezes é mais difícil. Por quê? Porque ela tem que gerenciar algo que ela nunca fez e nem nunca aprendeu a fazer. Então, normalmente, tem um intervalo aqui no meio que passa por uma qualificação aí mesmo, um MBA, uma formação, que dê pelo menos a parte teórica para ela poder fazer essa transição. Uma formação mais estrito sensu. Exatamente. E aí, nessa linha, Sami, toda mudança de carreira tem algum tipo de pedágio a ser pago. A transição de carreira, ela nunca sai de graça. Pode ser, às vezes, um pedágio financeiro, a pessoa vai ganhando um pouco menos. Pode ser, às vezes, uma transição de um pedágio de cargo. Ela era um gestor e vai para uma posição menor. Tempo de dedicação. Tempo de dedicação, certamente. Ela vai ter que fazer um investimento para se requalificar. Então, sempre tem que considerar isso. Tem um pedágio a ser pago, mesmo que ele não seja financeiro. Agora, Sabina, queria perguntar para você, assim, que profissões vão surgir nos próximos anos ou aumentar e quais as pessoas têm que começar a ter medo porque podem acabar, serem extintas? Essa pergunta é interessante porque eu prefiro partir para quais são as competências que vão ser mais exigidas para esse profissional. Que seja essa pergunta, então. Porque, na verdade, eu acho que várias profissões elas vão se transformar o tempo inteiro, elas já estão se transformando, isso já acontece, isso é natural. Agora, como você vai se preparar para essas mudanças faz sentido. E eu acho que uma competência, que normalmente tem até um histórico que diz que a cada 10 anos as competências modificam um pouco, né? Só que esse tempo cada vez está diminuindo. Eu acho que o mindset tecnológico vai ser, sem dúvida, a competência. Traduz o que é mindset tecnológico. Foi até bom traduzir, porque mindset tecnológico não significa que eu tenho que dominar a tecnologia, mas eu tenho que começar a entender essa lógica tecnológica. O meu pensamento, a minha análise dos sistemas, ela tem que fazer sentido para um resultado. Então, essa rapidez de pensamento, de informação, ela cada vez vai ser mais necessária. Então, esse tipo de mindset, de maneira de pensar, que está mudando, que é diferente da minha geração, né? A minha geração, de uma forma, eu brinco que a minha geração pegava
os guias de controle remoto, a gente ficava lendo para depois apertar para ver como é que funcionava e tinha medo de dar errado. Os jovens, é ensaio e erro. É assim, eu morro, então não é por aqui, eu vou por ali. Então, eu entro no tiroteio, eu vou por aqui. Então, você está falando de videogame. Pelo amor de Deus. É videogame, puramente videogame. Mas é uma forma de você começar a pensar de uma forma diferente. Quer dizer, o jovem já está nesse movimento de eu vou experimentar, dá errado, eu volto. Eu não fico muito analisando, será que esse é o caminho melhor para ir? Será que ali vai ter uma bombinha? Não, eu vou. Então, esse tipo de pensamento já muda totalmente a forma de como você vai encarar o teu caminho. Sabina, Maíra, obrigado pela presença de vocês aqui no Conta Corrente e até a próxima. A você de casa que nos acompanha, muito obrigado pela companhia e até o próximo Conta Corrente às 9 da noite. Tchau, tchau.